Bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês aqui no canal Focos no seu PDV. A gente vai iniciar aí alguns programas, né, onde a gente vai falar sobre o trade, vai desenvolver assuntos específicos com especialistas, trazer o que há de melhor no mercado, falar sobre experiência, sobre pessoas, sobre o marketing e o trade marketing. Eu estou aqui com o Rubens Santana, especialista em trade, que vai ajudar a gente, vai falar bastante sobre a experiência dele também, e com o Gustavo Palma, gerente da Vulcabras Trade. Sejam muito bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui nesse primeiro episódio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa experiência. Rubens, eu vou te fazer umas perguntas, tá? Me fala um pouquinho como é que você chegou nesse mundo, para ser especialista e dar suporte aí para a gente em várias áreas de trade. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui nesse momento especial organizado pela Focus, nessa iniciativa chamada Focus no seu PDV. Estou muito contente de poder contribuir. A minha história em trade, ela começa quando eu era bem novinho, eu tinha 21 anos, eu estou com 44, eu comecei como estagiário numa agência de publicidade e propaganda, que inclusive atendia a conta da Olímpicos lá na época. Olha como as coisas, né, na época Azaleia, Olímpicos, e abri minha agência na sequência, tive agência por mais ou menos 10 anos e chegou ali em 2012, 2013, eu resolvi partir para o caminho acadêmico, escrevi meu primeiro livro, comecei a lecionar na SPM e... eu sei disso. Esse aí foi um dos melhores alunos que eu tive. E acabei que eu busquei, dentro do trade, desenvolver uma linha mais de ensino para o mercado, né? Eu busquei trabalhar o conceito de trade no mercado quando eu percebi que as empresas multinacionais que estavam com operações no Brasil, Johnson & Johnson, tantas outras, Unilever, Procter & Gamble, tinham essa área de trade muito estruturada e as empresas nacionais elas estavam engatinhando, onde o trade ainda é uma área de merchandising, né? E aí foi essa minha jornada, desde então, com os livros, com as palestras, com os cursos e mais recentemente com a Academia Rubens Santana, que é a minha plataforma de ensino online que surgiu na pandemia. Então é isso, estou aqui para ajudar. Que bom. E Gustavo, você me fala um pouquinho, como é que você entrou nesse mundo louco de trade? O que te trouxe? Como é que foi sua experiência? Legal. Bom dia a todos aí, Rubens, time da Focus, obrigado pelo convite. Feliz por poder compartilhar um pouquinho da minha história e alguns cases aqui. A minha história começa na verdade, eu comecei como vendedor de loja, né? Saí do ensino médio, né? E aí cai a realidade, né? Sobre o que eu vou ser da vida, o que tu vai fazer e tal. E aí tu vai fazer uma faculdade, etc. Mas eu precisava trabalhar, né? Precisava ter dinheiro para consumir os tênis que eu gostava, as roupas que eu queria, Você né? sempre foi apaixonado por tênis, então? Sempre, porque, assim, normalmente, né, até de onde eu vim, assim, o tênis é uma ferramenta de acesso à sociedade, né? Então, você tem um tênis legal, tem uma roupa de marca, isso é interessante, né? Te faz pertencer, né, à sociedade. Então, sempre gostei de esporte, né? Futebol lá no Sul, né? Tem muita rivalidade e tal. E aí fui atrás de... Tem uma rivalidade aqui, inclusive, né? Vamos falar de futebol hoje. Eu tô sentindo. O momento não é bom pro futebol, bom pra isso, pra mim não. E aí eu fui atrás de trabalho e tal, e aí entrei num varejista muito grande lá no Rio Grande do Sul, na Sul Gaúcho, também com o Rubens, de Porto Alegre. E aí fui trabalhar como vendedor de loja, né? Como atendente e tal. De loja de esportes. De loja de esportes, Bacana. coincidentemente fui para uma loja de esportes e ali comecei a me relacionar com marcas, com varejo e tal. Mas sempre quis trabalhar com marketing, assim, porque eu falei, quero ser publicitário. E precisava trabalhar com vendas, e aí acabei começando a faculdade de publicidade e, né, no dia a dia trabalhando como vendedor de tênis e artigos esportivos, né? Então, comecei aí, mas eu falei, quero trabalhar com marcas, com marketing e tal, e ali eu não teria oportunidade, aí eu, enfim, depois eu posso detalhar, mas comecei a me relacionar com as marcas, né, como vendedor, porque aí começa a história do trade, né? A gente começa a ser atendido pelos promotores nas lojas, né? Eu comecei a conhecer a galera, aí vai representantes comerciais, equipes de marketing normalmente saem de São Paulo para visitar e conhecer o mercado. Aí você me apresentava, cara, legal, um dia se tiver uma oportunidade e tal, e aí acabei mandando currículo para o Grupo DAS, né, para a fila. E eles estavam começando o trabalho de merchan aqui no Rio Grande do Sul, e fala, cara, tu tem experiência em uma rede importante, quer trabalhar conosco, e entrei no Grupo DAS e fui começar a entender o que era o trade, né? Porque para mim era
pô, vou estar numa marca legal, ganhar roupa, ganhar tênis e visitar a loja, e pra mim tava legal. Então, daí depois eu conheci o Rubens, daí eu conto mais pra frente. E me fala uma coisa, como que é essa experiência de mudar de lado? Porque, querendo ou não, você estava no lado de seu cliente, recebia os promotores que queriam vender para você. Então, como foi essa troca de cadeiras? Assim, você foi bem recebido? Como é que foi? Para você foi um desafio muito grande, ter que vender, ter que estar ali no trade, mostrar seu produto, mostrar que realmente você é bom, né? Abrir portas. Como é que foi isso? Particularmente nessa fase, assim, imagina, eu era muito jovem, né? Tu não entende muito, né? Assim, tu tá indo, né, pra algum lugar, né? Então, eu não tinha muita ciência do que era o trade, o que fazia efetivamente. Como vendedor, o teu objetivo é bater meta, né? É vender. Então, tu tem um olhar muito individualista em relação ao negócio, né? Preciso ajudar a loja a bater meta, o gerente precisa bater meta, eu preciso bater meta porque eu sou comissionado. Então, quando tu vai pro outro lado da indústria, tu começa, pelo menos no meu caso, a aprender, né? Porque existem outros objetivos que não é a bater a meta direta, né? Em relação a vendas em si. Como trade, está correlacionado várias outras atividades, né? Das vendas, da comunicação, posicionamento, relacionamento. Então, para mim, a mudança de lado, ela me traz uma amplitude em relação a entender o mercado, assim, né? Não é só o consumidor final. Tem vários outros colaboradores, stakeholders que formam um negócio, né, Rubens? Então, eu, particularmente, essa mudança, o primeiro aprendizado é entender o mercado é muito maior que a minha lojinha, né? Aquele momento ali que eu vivia de transacional, né? O cara entra na loja, eu vendo e bato na meta. Exato, né? E acabou naquele momento, né? Exato. E, Rubens, esse lado assim da pressão, porque você hoje dá aula para muitas pessoas que buscam você para entender. Muita gente às vezes que mudou de lado, muita gente que tá ali, puxa, eu era vendedor, agora eu vou para trade. Como é que é isso? Como é que é essa evolução quando a pessoa vai para esse lado de trade? Porque é uma pressão muito grande. Aquilo que ele falou, ele tá na loja, ele vai ali, vai vender o produto e acabou, ele não vê mais o cliente. No trade, não. No trade, a gente tem que trabalhar a marca, a gente tem que colocar bem posicionada para poder chamar atenção. Como é que funciona isso? Se a gente participa de uma reunião familiar ou entre amigos, todo mundo... trabalha com o que você faz? Eu sou médico, sou advogado, fiz administração, fiz arquitetura, fiz enfermagem. E tu? Eu sou trade. Que é isso? Quê? Trabalha na bolsa? Trading? Não. Trabalha com tendência, em trend. Trade. Trade o que? Marketing? Marketing. Trabalha com comunicação, tu é formado em publicidade. Não. Sabe, o que é ser trade? Né? Eu sou formado em arquitetura. O trade não é uma faculdade, não é uma graduação, né, acadêmica, ela é uma graduação de vida. Quem trabalha com trade, que nem o Palma, veio do varejo, que nem eu, vim de uma agência, todo mundo veio de algum lugar em trade. Ninguém buscou ser trade quando era pequeno. No colégio, alguém disse, tem X profissões para tu escolher. Uma delas é trade. Então, ninguém sabe direito o que é essa profissão do trade marketing. Ela todo dia é construída. E ela vai se adaptando em cada setor de mercado. Cada trade do agronegócio não é a mesma coisa que o trade no calçadista. Eu, hoje, na academia, tenho 3.200 alunos, entendeu? De todos os membros, ativos e inativos. Então, eu interajo com muita gente, mas tem uma coisa em comum entre todo mundo. É gostar do pão de venda. Tem que ter o pé no canal de distribuição, no canal de venda, seja ele um varejo, seja ele um distribuidor, um atacado, e é lá que a pressão toda da cadeia acontece, porque é lá que todo o esforço de marketing, de produto, toda a estratégia das marcas, ela vai eclodir nesse local. Então, o trade tem que gostar de pressão, tem que ter uma visão sistêmica. Eu acho que um médico pode fazer trade? Pode, qualquer um pode fazer, porque desde que a pessoa adquira, né, visões sobre marketing, sobre venda, sobre logística, sobre finanças. Então, o trade é como se fosse um monte de peças de um quebra-cabeça que se forma e monta um quadro, tá? Aí cabe a cada um que está nesse mercado identificar onde é que quer esse quadro, em que tipo de parede, que tipo de setor. Tu é um cara especialista no setor calçadista. Se hoje tu caísse no trade do canal alimentar, como é que tu ia fazer? Será que ia ser a mesma coisa? Muitas coisas parecidas, os princípios acadêmicos eu acho que são os mesmos, né? E aí eu quero já falar aqui desse... Ele esqueceu de contar, metade da história dele não falou quando ele comentou, né? Igual que eu já falei, deixa eu só... Onde é que eu conheci o Palma? Tava lá, dando aula na SPM, e aí, né, chegou um rapaz com um livro embaixo do braço,
O livro era dessa espessura, mas tava desse tamanho o livro, tão inchado que tava, cheio de papel dentro, anotação, post-it. E eu olhei no meu livro. Ele, professor Rubens, tá aqui, eu li o seu livro e tô estudando ele até hoje. E levo eles nas reuniões. Ele era, na época, era promotor, era supervisor. Cara, eu tava indo Saindo me do tornando um coordenador, assim. Hoje eu não vou dizer onde é que ele tá, que todo mundo vai querer o contato dele depois. Cara, Eu ficou já muito falei, famoso. eu já Ficou muito falei. poderoso. Ele já tá... Na época ele não tinha verba. Agora, será que ele pode dizer o tamanho da verba de trade que ele tem? Olha só. Qual é o tamanho da operação do trade marketing da Olímpicos, Under Armour, o que mais? Mizuno. Então, assim, é gigantesco, né? Eu imagino que não tem de fornecedores na porta. Mas é aquilo, a gente falando dessa questão de desafio, muitos gestores, muitos diretores de grandes empresas também não aceitam o trade. Eles não querem o trade. Porque o trade acaba meio que, às vezes, briga com o comercial, às vezes não se fala muito. Não, é que assim, ó, o trade que ele faz? Ele mostra onde vendas está errando e onde marketing está errando. Ele vai mostrar onde a política comercial está errada, ele vai mostrar onde está errado a abordagem do vendedor. É ou não é? Fala um pouco pra gente, posso fazer umas perguntas para ele? Claro. Não sei se a gente segue o roteiro aqui, mas como é que foi essa jornada de implantação do trade marketing dentro de uma empresa onde a cultura de vendas é muito enraizada com o representante comercial? Que é praticamente, para muitas empresas, não estou dizendo que na de você seja assim, mas os donos das regiões. Eles fazem o que eles querem, eles são empresários que têm um negócio deles, eles dizem que deve ser feito ou não deve ser feito. Como é que foi implantar um trade estratégico? Não só jogar promotor na mão da turma, né? Porque isso aí, desculpa, não que seja fácil de fazer, mas é o padrão. Hoje está num nível muito diferente. Como é que foi essa jornada? Legal, Rubens. Acho que, Rubens, antes de falar sobre isso, só falar como a gente se conheceu rápido, né? Porque é legal. E quando eu estava fazendo essa transição, assim, de promoção para um cargo mais de gestão, eu absolutamente não sabia de trade, assim, a parte técnica. E aí, a primeira coisa que tu procura é, academicamente, o que existe, né? E entre as bibliografias que existem aí de trade, tinha o Rubens Santana e tal, e aí tu vai pesquisar quem é o Rubens, e o Rubens dava aula aí na SPM, né? Então, junto com um gerente de trade, né, que me promoveu, ele, cara, vamos fazer o curso lá e tal, para pegar a cancha e conseguir entender um pouco mais, e aí comecei a ler, e ali foi minha base, assim, né, teórica, porque era o lugar que eu conseguia ter segurança, assim, que existe, que era o planejamento de trade, né, então, como planejar e tal, e eu, cara, vou fazer isso que o livro tá dizendo, vou implementar, porque não tem, pelo menos no momento que eu cheguei na Vulcabras, ali na parte de gestão, acho que a parte de trade, ou como deve acontecer em muitas empresas, era muito criticado, ou era sem processos, né? E eu, particularmente, tenho um gosto muito grande em relação a implementar processos. Assim, eu gosto das coisas muito organizadas, muito controladas e tal. E aí fui atrás do Rubens, a gente se conheceu lá, né? Era professor, aí eu me lembro do Rubens falando como se fosse hoje, assim, quem quer ser trade? Tem certeza? Por que ele tá falando isso, né? O que tá acontecendo aqui? Dá tempo, Aí tu vai lendo, assim, eu falei, cara, preciso entender de finanças, marketing, pessoas, estratégia estratégia comercial. Falei, cara, acho que eu não vou conseguir, porque é muita coisa para um profissional só, né? Mas vamos lá, né? Vou para cima, vou tentar, né? Então, a humildade também me ajudou a me levar, né? Porque, cara, preciso conhecimento, preciso entender. E tanto é que cases, assim, exemplos que precisa coisas do trecho do livro do Rubens, assim, em relação a esse comercial. Eu pedi pra sentar na sala do comercial como trade, assim. Então, olha que legal. tinha um gerente de comercial de vendas e minha mesinha, quase um estagiário dele. E eu ficava ali, o cara, eu via as conversas do comercial, então eu criei uma relação com o comercial de entendimento, de parceria desde lá, né? Fiz uma estratégia, preciso entender a vivência do comercial antes de criticar ou de sugerir, né? Então, a minha história com o Rubens começa assim, né? Então foi um mentor aí, depois ele participou de vários momentos nossos, né? Em relação ao desenvolvimento. E aí a gente acabou se aproximando, né, Rubens? Hoje tem uma relação bem legal, de super respeito. Que bom. Amizade, exato. Então o Rubens foi super, super importante, assim. E aí, Rubens, em relação a como a gente construiu essa evolução em si, o desenvolvimento da área de trade, acho que eu não sei se é sorte, cara, mas muitas coisas meio que os
os planetas se alinharam, assim, né, na Vulcabras, né, para mim. O meu gestor hoje, que é o Rafa Gouveia, mandar um abraço para ele, hoje diretor superintendente, né, ele veio de trade, né, então ele teve uma experiência bem interessante no varejo alimentar e bebidas, né, então ele já veio com uma bagagem muito clara, assim, do papel do trade em relação aos resultados, né, e isso, quando eu assumo como gestor de trade, ele me promove, acho que ele me blindou bastante, assim, né, em relação, assim, ao respeito, né, à autonomia, para implementar as estratégias de trade para contribuir para o resultado da Vulcabras, né. E aí o diretor comercial, né, que era gerente, que se tornou diretor comercial, que é o Marcos, um abraço também pro Marcos Brulho, ele é um cara também muito focado em estabelecer processos e métodos, né, um cara que veio de TI, assim, né, então essa questão do representante, ele entendeu que existia oportunidade de desenvolver essa camada profissional, né, que o Rubens falou, né, em alguns mercados, ou até no calçadista, de o cara ser dono, do cara... Então os promotores eram dos representantes, né, o promotor respondia pro representante e tal. Então eu fui muito blindado, né, em relação a esse processo, e aí esses dois diretores, eles acabaram me dando essa autonomia para a gente construir um método e um processo no qual a estratégia da companhia é superior à estratégia do representante em si, né? Então, da parte comercial, da parte de entendimento do papel do representante da autonomia do trade em entregar o que está no pipeline de trabalho da Vulcabras, né? E isso me ajudou muito, né? Porque, né, a barreira é menor, porque, assim, se tu for mudar de um processo simplesmente, porque hoje para mim parece simples, né? O promotor, talvez para quem vai nos ouvir aqui, é a maior dor de cabeça da vida, promotor, representante. Hoje para mim é simples esse processo, porque está muito bem estabelecido, assim, o papel de cada um dentro do negócio, né? Mas eu tive também muita tranquilidade, assim, né? Tranquilidade no começo, porque eu tive essa blindagem. Então, assim, consegui implementar a verdade de que um trabalho profissional, ele, ao longo do tempo, ele se mostra eficiente, sabe, Rubens? Então, eu tive bastante blindagem, assim, isso me ajudou para fazer essa mudança, né? Acho que na experiência que tu teve ali ainda era um mar agitado, né? E hoje eu falo, né, para minha equipe, assim, a gente tá num mar calmo, assim, eu não tenho oscilações, não tenho picos e vales de trabalho, estabelecemos um método, um encaixe com o comercial, limites, né, uma parceria. Então, assim, acho que a gente vive em harmonia, né? É difícil ter trade em harmonia, eu acho, assim, né, com comercial e até marketing. E hoje a gente vive em harmonia, né? A gente combina os projetos de GTM, a gente combina as guerras, a gente discute internamente como a gente solucionar os problemas. E o representante entendeu esse papel. Ele entendeu que ele é parte da cadeia e que existe uma área competente para entregar os resultados, né? Então, isso criou uma estabilidade, assim, sabe? Então, eu vivo hoje, né, há um bom tempo já, uma estabilidade de trabalho, no qual eu tô olhando pro futuro, né? Eu não tô olhando pro problema de hoje. Então, assim, acho que a Vulcabras, assim, pelo menos a equipe comercial, a gente conseguiu combinar o jogo, assim, como se fosse um futebol, né? A gente conseguiu montar, cada um fazer bem o seu papel e melhorar a sua posição e combinar as estratégias do que a gente ficar criticando efetivamente, né, o trabalho um do outro e estabeleceu que a confiança entre um e o outro, né? Então a gente está numa fase bem, bem interessante, assim, Rubens, pelo menos a gente construiu esse método de relação. Né? E a sua posição hoje é o atacante? Você tá ali em qual posição, né? Eu acho que... Vocês não querem falar de futebol, né? Mas eu voltei um pouquinho. É difícil eu posicionar porque às vezes eu sou defesa, às vezes eu sou ataque, né? Como trade, né? Eu preciso, às vezes, atacar, né? Para atingir resultados, às vezes preciso defender para corrigir alguma rota. O trade, acho que ele faz todas as funções, assim, né? Acho que o gestor tem que ter essa leitura, assim, né? De momento da marca, o momento da empresa, o momento do calendário, né? Assim, o trade, ele tem a função de trade, assim, mas ele acho que ele flutua, né? Como dizem no futebol, e em várias posições, porque é isso, a gente, pelo menos a minha concepção de trade conseguir se adaptar muito à estratégia da companhia, né? Do que focar uma bandeira, assim, eu faço isso e ponto, assim, eu sou um cara que
me adapto, né? Bacana. Assim, a gente... Agora, fazendo até uma pergunta para vocês em conjunto, né? Eu falo como agência. Hoje, quando o trade da agência busca focos, ele tá sempre na pressão, coitado. O trade tá sempre pressionado, porque o marketing, publicidade faz uma campanha de milhões de reais que precisa estar no ponto de venda em tempo recorde, e eles precisam estabelecer comunicação, eles precisam negociar onde vai ser junto, eles precisam ter um bom relacionamento com o comercial para juntos, né? O comercial negociar onde vai vender isso, se tem produto. E aí, quando a gente chega, tá sempre na pressão, né? E aí a gente tem que preparar a parte do briefing, da logística, do promocional, que é muito importante, porque se o material não chega no ponto de venda, o que adianta você gastar milhões em publicidade? E como é que vocês enxergam isso, Rubens? Como é que é essa pressão hoje dos clientes quando te procuram? Porque você hoje tem o cliente, não agências, né? Com essa pressão, porque ele é julgado e pressionado o tempo todo, né? Pelo comercial, pelo marketing, por quem fez a campanha. Como é que é isso? Começo eu, depois o Paulo? Tá. Bom, isso é uma coisa que certamente na Vulcabras não acontece mais, né? Porque como a gente viu a jornada aí do Palma explicando o negócio, o trade lá já é uma área que não é avisada só depois que os eventos já foram definidos, né? O trade participa da estratégia, ele contribui, ele tá ali. Obviamente ele tem um caráter ainda operacional e o trade sempre vai ter uma parte operacional, tem que ter, não adianta, mas tem um trade estratégico, tem um trade tático. Essa configuração aí que tu colocou, Adri, infelizmente ainda parte de muitas empresas, né? Tem muitas empresas onde o trade, ele é o puxadinho, ele é a padaria, ele é o bombeiro, ele é aquela área que todo mundo vai para pedir coisa e o gestor não sabe por que está ali, porque ele às vezes está até de passagem, não tem uma identificação muito clara com a própria função de trade, não estudou o conceito de trade, ele é um fazedor, entendeu? É um faz-tudo dentro da empresa que acaba sendo pressionado pela cadeia da empresa. Agora, o quanto disso é responsabilidade da empresa e da cultura e o quanto disso também não é a passividade do gestor. Isso aí foi uma coisa que eu me revoltei quando eu tinha agência. Eu não sei como é que tu tem tanta paciência, porque eu olhava pro pessoal e falava assim, tá, mano, vocês estão pedindo uma coisa que tu sabe que é impossível, o prazo tá errado. Mas tu é agência, tu tem que resolver. Não, tudo bem. Que bom que tem empresa como a Focus que resolve, porque vai continuar tendo esse tipo de problema. Mas por que eu escrevi meu livro? Meu primeiro livro, eu tenho 3 publicados, o primeiro foi exatamente baseado numa rebeldia. Eu me revoltei contra essa coisa do trade ser a padaria da empresa. Então, qual é o título do livro? Planejamento de Trade e Marketing. Planejar antes de fazer, entendeu? O que eu percebi é que o trade, ele ia fazer sem... Ele não participava do planejamento macro da coisa. Mal planejava a operação. Muitas vezes ele só reagia à demanda. Mensagem de e-mail, WhatsApp pedindo coisa e sempre distribuindo. Isso aí ainda existe. Eu acho que para muitas empresas onde o trade não assumiu esse papel relevante estratégico, vai se perpetuar, infelizmente. E dar para o comercial, às vezes, até uma força desproporcional, porque é ruim tu educar um vendedor, né, com essa coisa de que, puxa, só se o trade fizer alguma coisa vai acontecer o sellout. A organização tem que pensar no sellout. O sellout não é responsabilidade só do cara do trade. Tem um excesso de estoque, um produto mal precificado, uma embalagem mal feita, uma campanha que não deu certo, tá tudo errado. Aí chega lá, não gira o produto, chama o trade. Não dá para ser assim, né? Então, acho que é da postura do gestor, é da cultura da empresa e acho que é da maturidade do mercado. Mas cada vez mais eu vejo, né, empresas implantando trade estratégico onde esses problemas aí acontecem, mas acontecem menos, né? E é muito legal, Luiz, tu falou uma coisa que, putz, até bonito, cara, não sei se tu botou no livro, mas a responsabilidade do sellout de todos, né, cara? Então, isso é muito legal. E quando se estabelece esse entendimento e a gente tem lá isso, a gente, dependendo da necessidade, existem, a combinação aqui, a gente vai falar mais de, até o próprio marketing, né, tem cada vez mais, pelo menos lá, uma compreensão das necessidades de sellout. A companhia, ela trabalha para isso, né, então do supply a parte da promoção, do marketing, começa a trabalhar para isso, então estabelece um entendimento mútuo, assim, do trabalho sellout. E aí, aquela cobrança por, sei lá, culpados, ela cada vez é minimizada, né, Rubens? Porque a gente já nasce com esse mindset, né, do lançamento, né, e a gestão, né, do comercial em relação a monitorar os dados. Então, por isso que a importância de monitorar dados, né, e a gente começa a estabelecer
uma espécie de entrosamento muito grande em relação ao mindset. Então, assim, isso tu vê, pra mim, não é nenhuma dor, assim, não é uma coisa assim, eu sofro, porque faz parte do jogo a pressão, a temperatura do comercial sempre é bater meta, a empresa precisa crescer, né? Precisa acompanhar, todo mundo precisa, mas esse mindset, ele já tá, pelo menos lá, muito, muito disseminado, assim, né? O mindset de cultura de sellout, assim, né? Então, a gente já prevê o crescimento, mas plano A, plano B, plano C em relação à correção de rotas, né? Então, e não prejudica o mercado, o varejo. Então, a Vulcabras hoje, ela tem um cenário bem interessante, esse varejista, né? A gente estava falando um pouco ali sobre o reconhecimento de que isso vem sendo mapeado antes, né? Então, é uma pressão, existe sempre a pressão, mas a gente está super hiperconectado e que a gente já vem com um repertório de formatos, não só de trade, do supply, de marketing, entre outras áreas, né, que se envolvem com o resultado, porque é isso, acho que é a cultura do sellout, né? Que é de todos, não, o resultado, Exato. na verdade, é de todos. Quando se vende mais, se tem mais comercial, se tem mais demanda. Exato. E aí as coisas começam a rodar, né? Mas a pressão é do jogo, eu acho que é natural, né, Rubens? Acho que, como é que tá sempre pergunto, né, aquela coisa meio natural, né, Rubens? E aí, como é que tá o trabalho? Muita coisa pra fazer? Cara, muita coisa pra fazer. E que bom, né? Que a gente tem muita coisa pra fazer, porque é isso que nos leva pra frente, nos dá o nosso trabalho. Muita pressão, cara, normal. Eu sempre falo isso. Tá aí, como é que tá o trabalho? Cara, às vezes tá mais quente, às vezes tá mais frio, mas, cara, esse é a nossa vida de trade. Tem pressão, normal, pressão. Adapta, é jogo grande sempre, né? E quanto mais tu participa de momentos importantes e cresce na empresa, praticamente todo jogo é jogo grande, né? Então, assim, te adapta, assim, é isso. Então, a pressão, eu acho que é parte, e nem tudo vai sair perfeito. Normalmente nunca sai, né? Então, assim, as agências, eu sei que é difícil, né? Mas fica com a ponta final, né? E aí tá sempre espremido. Mas é do jogo, se tu não te adaptar, né, André, como é que funciona? Tu não vai ter esse business, né? Vai ter que ir para outro ramo, né? Então, exatamente. E até muitas pessoas procuram até a Fox porque outras agências não conseguem atender. E aí a gente vai e vambora, né? Pega a curva de rio, então. Curva de rio, aquela que ninguém quer. Fazer móvel em 3 dias, entregar um material. O cliente que eu estou falando, ele sabe. Não vou citar nomes, mas, por exemplo, eu preciso entregar um material em Cofins. Que legal, quando? 8 horas da noite. Tipo, ele pede 4 horas da tarde. Então, assim, é isso, né? Porque, então, a gente sabe bem que vem as coisas A gente pega a pressão que o trade está sofrendo e aí traz a pressão para a equipe e vambora. Mas é uma coisa, aquilo que você falou, é jogo de doido mesmo, né? É que uma parte muito grande do que o trade faz é o merchandising, né? E no caso do que vocês pegam também, muitos projetos especiais, né? Que é aqueles mobiliários mais sofisticados, é aquele projeto que... Uma coisa é tu produzir display em escala e mandar para um distribuidor e ele que se responsabiliza pela execução. Outra coisa é uma marca como a Olímpicos, ou outras marcas aí de outros segmentos de não commodities, né? Que tu tem que ter uma relação, medir a loja. Eu fazia muito isso quando eu tinha agência. A gente tinha que saber onde é que estava o pilar, né? Baseado num pilar que entrava na loja, tinha uma parede de fundo, altura, largura, profundidade, um projeto especial, e é legal porque isso aí cria espaços permanentes das marcas. Né? Exato. Isso aí é diferente daquele display que tu coloca aramado num cantinho, né? Um display de metal, de plástico qualquer, e o cara move. Não, ali é projeto especial que tu tem, né? Então, assim... Mas o trade vai ter sempre esse caráter operacional. Só acho importante, assim, que seja tudo baseado no planejamento. Senão, mesmo tendo a Adriana para ajudar, vai chegar uma hora que não vai dar certo. O gestor não vai ter qualidade de vida, entendeu? Porque assim, o Palma tá aí, tem até já o sítio dele, tá tranquilo. Da mulher, mas tô lá, né, cara? Quem dera, né, Paulo, fosse fácil assim, né? Dos patinhos. Mas assim, a jornada de vocês, né? Hoje tu tem uma previsibilidade, tu tem um calendário, né? Tu olha canais. Essa coisa é fundamental, pessoal, é vocês entenderem quais são os canais de distribuição que a empresa de vocês atua. A estratégia que o Palma vai adotar numa sapataria é diferente do varejo especializado calçadista, né, esportivo. Então, assim, eu me lembro que a gente ajudou muito nessa organização de canais, porque de acordo com cada canal, a importância de cada um, vai ter os key accounts, aquelas contas que tu vai ter que esses aí, tu tem que ter alguém lá o dia inteiro, porque o cara vai mandar, tu vai ter que fazer na hora. Então, assim, o trade tem que reconhecer o campo de batalha e para isso tem que ter olhar estratégico. Se não tiver olhar estratégico para reconhecer o campo de batalha, a vida vira um inferno, não tem por que ser assim, né? E vira mesmo. E vira mesmo.
Quer fazermos alguma pergunta? Não, vai do Tá. jeito que tu tá, que tá muito bem. Me fala uma coisa, tem um case de sucesso que você pode dividir aqui com a gente, Gustavo, que foi assim desafiador, que você fala, poxa, que orgulho de poder ter representado esse evento, de estar ali. Legal. Assim, o case de sucesso, né? Assim, sempre talvez seja um próximo, né? Mas quando tu olha para trás e para mim, né? Um case de sucesso é tu conseguir construir uma equipe com mentalidade de excelência de execução e entendimento estratégico, né? Acho que para mim esse é o case, assim, porque acho que a gente está capacitado hoje, né, para ir por muito tempo de experiência. A experiência é muito legal, né, Rubens? Assim, o Rubens me conheceu, sei lá, há 15 anos atrás, né, em 2008. Eram crianças os dois, né? Ele tá... Não, o Rubens já era professor, eu era um aluno, né? Oi, Mas a experiência, ela te dá uma bagagem que nenhuma faculdade, né, as situações que a vida profissional vai te colocando, e eu tive, às vezes a parte ruim é a parte que tu sempre reclama, né, mas no meu caso é a parte que mais me dá segurança, né, porque o Quebraço passou por um momento de dificuldade, né, assim, de negócio, e hoje vive um momento completamente diferente, né, mas eu acho que o case é tu conseguir montar uma estrutura e uma mentalidade nas equipes, pelo menos que eu trabalho, de excelência de execução, né, de planejamento estratégico, né, e conseguir fazer a empresa entender o que é o trade marketing, assim. Acho que, para mim, esse é o grande case, assim, porque, cara, acho que eu me lembro da pessoa do jurídico, o que tu faz mesmo, assim, tu bota material, não entende, ninguém assim. entende o que a gente faz, né? Acho que meu marido até hoje não sabe. Então, eu consegui a mentalidade, assim, que o trade é muito maior, assim, né, que o trade, ele tem um papel super importante na companhia, e ganhar esse respeito, para mim, talvez seja esse o maior case da minha carreira, assim, ganhar o respeito da companhia em relação à área, assim, é o maior legado, assim, porque as coisas passam, o Palma talvez amanhã saia, né, vai para outra empresa, ou vai, sei Mas lá, é o seu pode nome, acontecer. né? O seu legado, né? Mas o que é o trade? O trade da Vulcabras, ele é um trade estratégico, para mim é isso, né, ele não é um executor onde o Rubens fala da padaria, é ganhar esse respeito e ter autonomia, né, assim, acho que eu ganhar autonomia é uma responsabilidade muito grande, né, de ter muitas pessoas, né, ter um orçamento grande, 3 marcas, imagina, a gente se relaciona com executivos de 2 países diferentes, Japão e Estados Unidos, mais o Brasil, executivos de outras áreas do desenvolvimento financeiro, a gente circula por várias atividades, né, então a companhia entender o papel do trade e com respeito, né, não é o filho mais novo do marketing lá que vai só executar, assim, ter essa autonomia, né, criar essa vertical, consolidar isso, para mim esse é o grande case, porque, qual case? Eu lancei um tênis, eu lancei um vestuário, camisa do futebol, eu fiz uma ativação, putz, eu teria aqui, talvez, N case, imagina, eu tô como gerente de 10 anos, né, a companhia eu vou fazer quase 17, tem vários cases aqui, do papel do Rubens o promotor hoje tem um sistema de pesquisa onde eu monitoro o mercado, né? Onde eu criei um aplicativo de treinamento que é o maior do segmento. Mas, Muito legal isso. Para mim, acho que é o legado, assim, de a gente caminhando para um trade estratégico, um trade que participa das decisões, que pode colaborar, que é respeitado, que o nosso CEO entende, o nosso diretor defende com unhas e dentes, o comercial é nosso parceiro, o marketing respeita o nosso papel, né? Então, né, no início era diferente, né? Eu era o cara que pendura o banner, que tem um promotorzinho. Então, assim, criar esse espaço realmente para mim é o maior legado, assim, é aquilo que eu mais me orgulho, assim, né, como gestor, assim, não sei se, né, quem está nos escutando aí, né, acho que as empresas, né, realmente mais maduras chegam nesse lugar, mas acho que isso é uma coisa que me deixa, eu olho para trás, eu vivi, né, a parte legal, todo mundo fala, pô, Palma, legal que tu viveu da operação até promotor, né, cara, então assim... Você sabe realmente todos os lados, né? Criar o espaço, assim, e é muito legal porque a experiência te dá, o varejo... Eu fui visitar esse dia um representante, um cliente grande e tal, no Nordeste, ele queria a minha presença, assim, né, e hoje, quanto mais estratégico tu fica, tu não consegue ir tanto ao mercado, isso é uma coisa, né, Rubens, tem que eu tô tentando administrar, né, porque eu preciso estar na pista, né, viver,
E aí o cara falou, não, e ele fala assim, cara, eu quero que tu me ajude, como é que eu melhoro o resultado da marca aí de vocês, porque eu sei que tu sabe muito e tu tem experiência. Então, pô, o mercado respeitar, né, o nosso trabalho, isso chegar nesse lugar, isso é muito legal. Então, para mim, esse é o grande case, assim, que eu tenho, assim, né? Legal, bacana. Qual que é o conselho que você daria para quem está entrando nessa área, assim como você, tá lá, começou agora, cheio de pressão? O que você falaria para essa pessoa? Desiste ou não? Continua? Leu o livro do Rubens, né? Boa. Rubens, acho que... Tá dizendo, acredito. Lógico, pô, a parte acadêmica é muito importante, assim, né, para mim, é a base, assim, é o alicerce, né, do entendimento, assim, da profissão. Eu sempre falo para minha equipe, assim, eu não sou aventureiro, né, cara, eu acho que o aventureiro em trade, em qualquer lugar, eu acho, na profissão, assim, ele entra e passa, assim, ele se aventura e no trade não pode querer ser aventureiro, assim, né, então, pra não te tornar um aventureiro, te tornar um conhecedor da região, né, aquele cara que conhece as estradas, tem que, pela primeira coisa, né, Rubens, acho que a parte acadêmica, né, tu lê, assim, entender, não só Rubens, outros, né, autores e tal, acho que para mim isso é a primeira dica, assim, porque para mim funcionou muito, né, me deu segurança. Eu acho que respeitar os colegas, assim, né, dentro da comercial, acho que compreender o papel de cada um, né, estabelecer conexões, né, acho que é importante. E trabalhar a mentalidade da equipe, assim, né, em buscar um objetivo e entendimento estratégico, né, não sair do lugar da operação, assim, e isso tu precisa criar espaço, né, Rubens, porque o comercial talvez tenha um entendimento diferente, o marketing também, então tu precisa, também não é só, né, paz e amor, né, tu precisa construir, né, o teu espaço, né, e tu constrói isso com resultado, com entrega, né, com persistência, e eu falo muito sobre consistência, né, é o que eu falo pro meu time, assim, sempre... Cara, a gente pode errar, pode ter muita coisa para melhorar, mas todo dia a nossa equipe lá tem 80, 100 pessoas batendo na loja. Em algum momento a gente vai acertar, porque é muita consistência, né? Então, tu criar esse método de consistência de entrega, tu erra muito, mas tu começa num momento a acertar e é consistente, né? Então, tu começa a ganhar volumetria de qualidade. Isso, para mim, é algo que eu acredito, sabe? Sobre consistência de trabalho, assim. É por isso que, pô, agradeço sempre ao meu diretor, a companhia, por deixar eu me formar lá, né? E agora eu tenho pessoas que estão comigo 10 anos, 12, 9, 8, 7. Então, assim, eu tô criando sucessores, né? Pessoas que estão lá entendendo que consistência, né? Então, hoje, o cara de treinamento que trabalha comigo tá cada vez melhor, assim. E as pessoas ficam olhando assim, cara, esse cara tá melhor que eu, essas pessoas estão melhor que eu, o processo tá melhor que eu. E tu cria consistência, né, de trabalho. Então, para mim, talvez passa por isso, né, sobre estudo, né, sobre conexões e entendimento e método e consistência, assim, acreditar e continuar entregando resultado. Essa loucura, né? Rubens, agora uma pergunta para você como professor agora, meu. Hoje eu falo como agência que muitas empresas me buscam, porque eu falo que eu sou muito criativa para buscar parcerias e tudo, mas para fazer ações não só de trade, mas que criem experiência para o consumidor. Eu não quero só colocar minha marca ali, eu preciso criar uma experiência em que eu atraia esse consumidor, que ele se sinta envolvido e que ele compre o meu produto. Hoje, como professor, o que você indica para as pessoas do lado das empresas fazerem para criar esse tipo de sinergia com o consumidor, né? Para poder trazer ele para você, ele se impactar, ele falar, puxa, eu vi uma ação muito legal, eu estava ali e entrei. Eu falo isso porque a gente faz muito com empresa de brinquedos, né? Você cria experiência ali, o pai tá com o filho e compra mesmo, assim. É recorde de vendas. Mas que conselho você daria para o teu aluno? Como que ele deve fazer para poder ser uma pessoa que traga experiências? Não só, eu vou fazer um banner e vou colocar na loja ali, junto com o meu produto, porque a pessoa vai olhar o banner, vai olhar a vitrine, mas às vezes ela vai passar e vai embora. Mas se ela tiver experiência, não. Perfeito. Existem dois tipos de trade, né? Tem aquele trade que recebe o briefing e já vem do marketing dizendo assim, olha, a gente está fazendo essa campanha aqui, então tem que criar... Vou pegar o exemplo lá do setor do dermocosmético que eu trabalhei bastante.
cubo, régua de gôndola, stopper, pancarta, que até hoje eu não sei direito o que é, janela de gôndola, display de balcão, um displayzinho de piso. Trade, esse é o briefing, vai lá, cria o display e manda lá pro time comercial que eles vão executar e o trade robô fica lá. Trade robô. Bom, esse trade aí, tadinho dele, ele não foi no ponto de venda, não observou como é que o shopper se comporta, não analisou a jornada de compras, não analisou o canal de distribuição, mal estudou a estratégia da categoria. Então, assim, ele está só replicando padrões, ele não está trazendo nada de diferente. Replicar padrão não é que seja errado, mas sempre vai te levar para o mesmo lugar. E o que tu falou, impacto, coisas diferentes. Tirar o cara do modus operandi padrão, né? Aí, para tu fazer isso, primeira coisa, eu acho que o que eu faria, né? Porque não tem resposta mágica, entendeu? Essas coisas de, uma ideia super criativa, às vezes elas não são evidentes, tu tem que ir até chegar, entendeu? O grande insight às vezes demora para aparecer, mas onde é que ele tá? Ele tá lá onde a realidade da marca está acontecendo. Então, observar o shopper no ponto de venda, compreender a jornada de compras dele, estudar essa jornada, que a jornada de compras que eu estudei quando eu tinha 23, 24 anos, mudou completamente de qualquer consumidor. Hoje o impacto digital é brutal, as pessoas já vão para o ponto de venda físico pendurado no telefone, já tem um monte de pré-considerações que são formadas antes da chegada no ponto de venda. As pessoas elas estão cada vez mais dentro do mundo virtual, ao mesmo tempo que elas dependem e necessitam muito dessa experiência no mundo físico, né? Mas como tu tira esse cara desse processo automático, né? Da rede social, Google, já aperto no botão, sei o que eu quero. Como é que tu faz o cara ter emoção, né? A gente está numa sociedade que está muito carente, né, disso. A gente vive um momento complexo na humanidade, né, como um todo. Então, assim, entender, né, a fundo a cabeça do teu cliente, do teu shopper, procurar compreender um pouco da psicologia é importante, saber os gatilhos mentais, né? A gente, por mais tecnologia que esteja em torno de nós, ela tem só 50 anos a tecnologia. Nós, como Homo sapiens, a gente tem 200 mil anos como espécie. Tá? Então, 50 anos para 200 mil anos é um fio de cabelo dentro de uma piscina. Então, a nossa ancestralidade primitiva, a gente busca interações sociais, a gente precisa tocar, a gente precisa cheirar, sentir, tudo isso vai estar sempre presente. Então, como é que uma marca consegue trazer essa vivência? O que a Apple fez? A Apple falou assim, tira tudo da frente e deixa as pessoas tocar no produto. Que coisa mais tocar, usar, experimentar. Outra coisa, gatilhos de escassez, gatilhos de exclusividade, um lançamento bem pensado, né? A gente já está falando do próximo iPhone, já estão dizendo, esse óculos que eles lançaram agora, eu estou dando o exemplo da Apple, que para mim, quando pensa em experiência, a Apple é uma das marcas que até hoje consegue botar fila na loja. Né? Que marca tu vê hoje que vai lançar um produto e que tem fila na loja? Eles conseguem, a cada lançamento eles conseguem fazer isso até hoje. Então, estuda o processo de lançamento de um produto da Apple, é sempre com uma notícia meio viral, é uma coisa que eles mostram, mas não mostram tudo, tem sempre aquela expectativa, muitas vezes um produto até numa versão não finalizada ainda, para as pessoas poderem co-participar com aquilo. Todo mundo falou mal desse óculos, né, que veio. Muita gente falou bem, mas muita gente encontrou defeito. É muito bom para a Apple isso, porque o consumidor está dando input de como é que ele quer que seja e cria a expectativa para a nova versão. Quem é que não disse que essa nova versão já não está pronta ou previamente pensada? Eles já lançam um produto pensado no futuro, entendeu? Então, assim, falar em experiência está totalmente atrelado a produto, está totalmente atrelado à marca. O que o trade tem que fazer? O trade tem que tangibilizar tudo isso dentro do ponto de venda. Então, acho que nem cabe tanto ao trade essa coisa da super ideia. Aí tem que ter uma agência que ajude, uma agência de marketing, de comunicação, e junto com a agência de trade, vai entender, né, como é que tu pega esse conceito e traz para o ponto de venda numa experiência arrebatadora, tá? Então, assim, é mais ou menos dessa forma que eu enxergo e sempre considerando que nós estamos lidando com coisas muito subjetivas, né, que às vezes não dão certo, né? Quantas vezes a gente já não tentou fazer coisa e não teve aquele impacto, o consumidor passou reto na gôndola. Exato. Passou assim, não viu nada. Tem que tentar, né, e tem que fazer diferente. O que eu vejo assim, o trade robô. Faz o display, faz não sei o que, não pensa, não olha para fora, esse aí, ele não consegue sair do lugar comum, e no lugar comum é um lugar onde está todo mundo, né? Onde está todo mundo, tem que ir para o lugar onde não tem ninguém, que é o lugar diferente, é a zona do desconforto. Exato, é verdade. E Gustavo, vocês estão utilizando hoje inteligência artificial para fazer projetos? Tem coisas voltadas assim para tecnologia, para experiência de projetos futuros? Como é que tá isso? Ainda não. Eu flertei um pouco, assim, com inteligência artificial ali sei lá, pós-pandemia, né? Porque acho que, não sei, eu mesmo teus clientes, né? Mas na pandemia, acho que pra gente que era muito analógico, em trade analógico, assim, e muito físico, né? Porque o varejo calçadista,
também o mercado vai te levando para alguns lugares, assim, isso eu também aprendi, é legal falar, Rubens, sabe, que às vezes o gestor de trade, talvez está nos escutando aqui, o coordenador, ele se compara muito com outras indústrias, assim, e eu consegui entender muito bem, muito claro, assim, que... E aí eu acho que a parte acadêmica é legal, o livro do Rubens fala, assim, sobre maturidades de mercados e tal. Entendi muito bem onde o meu mercado estava, assim, então não criei aquela coisa da comparação, né, que hoje tem na internet, né, de tu, quero ser sarado, quero não sei o que lá, quero ser rico, quero ser diretor com 15 anos de idade. Eu consegui estabelecer muito rápido, assim, o entendimento de onde, ou entender, assim, que eu preciso puxar o varejo, assim, sempre tem um representante que sempre fala, Paulo, cara, entende, meu, o varejo sempre espera da Vulcabras, ou espera de vocês uma novidade. Talvez ele não vai entregar para vocês essa novidade, ou ele não vai caminhar mais rápido que a gente. Talvez se estabeleça nesse momento, esse é o cenário do varejo caçadista, por exemplo. Talvez em um varejo alimentar ou farmácia é diferente, né, onde o varejista está muito bem, né, desenvolvido, está caminhando lá, enfim, em outros momentos. Então, eu conseguindo compreender onde eu estava, e aí tem a questão da pandemia. Fiz uma pesquisa na época, 90% do varejo de calçados, ele não estava na internet, né, antes da pandemia, assim, né, praticamente. Caramba! Então, assim, era incipiente, assim, era uma coisa não feita, mas assim, começando e tal, exceção de outros clientes grandes que a gente sabe aí de e-commerce, mas a boa parte não estava, né? Então, a inteligência artificial é uma coisa que estava distante pra gente. E isso não me incomoda nem um pouco não tem o case, porque assim, fiz o case que não, assim, a gente não fez, não trabalha, porque eu acho que a gente tá em outro estágio, assim, sabe? Então, acho que a gente tá caminhando para lá, né, no Brasil, assim, o Cabras, assim, o nosso trade tá caminhando para esse lugar de começar a experienciar ações de inteligência artificial. Mas eu respeitei muito o momento que o meu mercado, sabe? Do que eu sempre coloquei na frente, para mim, assim, o serviço do que a concepção de um prêmio como um case, sabe? Sim. Então, assim, eu nunca ganhei um Popeye, assim, nunca ganhei um negócio. Tem vários cases irados, mas eu sempre estabeleci o serviço. E na simplicidade, porque eu conheço o meu mercado. Ser da base da operação e viajar, eu viajei no Brasil inteiro, me dá um conhecimento do Brasil de verdade, assim. E eu vou chegar lá, mas eu preciso estabelecer nas camadas, nas categorias, nos canais, estabelecer uns níveis de serviço. E eu entendi que eu vou chegar lá, mas talvez o meu mercado ainda não queira isso, meu mercado, assim, não tô falando consumidor final. Uhum. Então eu estabeleci essa jornada, e eu vou chegar lá, assim. Então eu não tenho... Já fiz algum case lá de inteligência artificial com Under Armour e tal, mas hoje eu não tenho nenhum grande case assim que eu possa falar, porra, isso aí estourou na venda, isso aí estabeleceu um novo conceito de trabalho. Eu particularmente, eu não tenho esse case hoje para falar. E para mim, tudo bem, tá? Não, tranquilo. Mas foi tu que me apresentou o Francesco. Não, sim, eu tive algumas que é um experiências. Gênio da tecnologia. Várias experiências, porque assim, é aquilo, eu quero ser sempre o primeiro, mas eu preciso estabelecer que realmente, qual é a minha prioridade, sabe? Então, tenho cases com a própria Intellibrand, trabalhei, sei lá, 2-3 anos com a Intellibrand, fiz uma loja virtual, sabe, que não existia, mas conseguia enxergar através do mobile. Mas vocês não têm um BI de trade hoje, Temos lá? um BI. Então tu tem inteligência artificial. Não, tem inteligência artificial, né, Rubens? Da porta para dentro. Da porta para dentro. Tudo né? bem. Da porta para dentro. Se usa também. Tem. Não é só da porta para fora. Da porta para dentro, aí eu me considero já um cara bem evoluído no ponto de vista. Tem um monte de coisa pelo que tu me apresentou aquela vez? Tem. Da porta para dentro, sim, né, Rubens? Aí... E o que eu vendendo ele, ó, eu falando dele. O case do aplicativo de treinamento, né, que eles têm. Isso é muito legal. Quantos lojistas hoje tu tem cadastrados ali, cara? Cara, é absurdo, assim, é um case... Eu sempre falo pro time, né, porque essa coisa de case, né, qual case, qual é o melhor projeto? Eu sempre falo assim, cara, efetivamente, né, o projeto, o produto, que eu acho que desenvolver produto, assim, para mim esse é o projeto mais interessante que pelo menos o trade, assim, mais original, mais colaborativo pro varejo, porque o Rubens sabe, assim, a gente vive de moda, né, e não sei como funciona nos outros mercados, mas, por exemplo...
A erva mate que a gente toma lá no sul é a mesma, né? Talvez tenha um sabor. Mas assim, erva mate, moída da grossa, sei lá, tem outros mercados, assim, existe uma estabilidade de produto. No meu sempre tem que ter novidade. Então, moda, assim, né? é moda. Moda. E tecnologia. Então, design, tecnologia, a pessoa que quer tecnologia, correr. claro. Você como atleta também, além de profissional de trade, sabe, né? Então, Exato. Então é uma corrida, né? E aí eu tenho do lado marcas gigantes, né? Como Nike, Adidas, então estão lá em outros países, né? Então, assim, é uma corrida tecnológica, né? É uma briga, né? Tecnológica, solução, preço, etc. E eu dependo... O varejo hoje, eu tô arredondando aqui, 90%, 85%, 90% depende do vendedor. Se for em uma loja, tem um atendente. A questão da internet, algumas lojas de autosserviço, depende do atendente. Porque tem tecnologia envolvida, né? E aí, esse cara precisa... tá treinado para falar muito bem do seu produto. E como é que eu escalo isso? Porque eu teria que ter, né, no mínimo, sei lá, 30 pessoas, um por estado, aí mais São Paulo, que deveria ter uma pessoa a mais, e Rio de Janeiro. Não tem como tu ter essa escala. E aí tem lojas, 19 mil pontos de venda e vezes 10 vendedores. Como é que tu faz isso? E aí o turnover de 40%. Não tem como tu escalar essa velocidade. Então, é o aplicativo, né? Se chama Cola de Bolsa, para quem quiser acessar e olhar aí. Ele é bem legal, porque ele começou com papel, né? Por isso que é Cola de Bolsa, né? Porque falei, vamos dar um nome e tal. Aí eu... Você que o aplicativo a gente fez um grupo, né? Com um gestor lá atrás, o gestor de trade anterior, mais um coordenador. Mas eu tava com uma parte de treinamento na época, né? E desenvolvi junto com o time. Já existia, mas eu só batizei como cola de bolso, que muito era bom. uma colinha de bolso, porque na época era papel, né? Então, o que acontecia? Tu dava uma canetinha, um papelzinho com lançamento. Aí, um kitzinho. E aí, cola de bolso, só que o cara bota no bolso, aí rasgava, né? Aí, pô, rasga, né? Primeiro era o rasgava, né? Não era nem o... Não consegue escalar. Aí tu produz pra caramba e se perde. E aí o cara não entregou, ficou no estoque, perdi o dinheiro investido. E aí começou aquele papo lá atrás, né? Tipo, aplicativos, né? Pô, aplicativo, dá pra desenvolver. E aí a gente acabou entendendo que vamos tentar fazer um aplicativo, né? Mas na época era caro, né? E será que vai dar certo, né? Então a gente foi lá desenvolver um aplicativo, a história é longa, mas desenvolvemos um aplicativo que hoje com certeza é o sistema de treinamento do varejo calçadista esportivo entre marcas mais amplo. Hoje a gente já passou de 1,5 milhão de acessos, né? Então imagina se cada acesso der uma venda, faz vezes 2, vezes 3. Eu não consigo mensurar ainda, mas tem um sistema educativo ali que a gente premia vendedores através do conhecimento. Virou uma rede social, então a gente tem um feed que a galera interage mesmo, com 3 marcas, né? Começou com Olímpicos e depois se transformou no Vulcabras, então hoje tem acesso para Mizuno, Under Armour e Olímpicos, e realmente é o maior sistema de treinamento do varejo calçadista esportivo. Então, assim, ele é uma ferramenta de vendas em que os vendedores podem acessar em qualquer momento, gerentes, lojistas, de qualquer lugar. E para comprovar isso, para fechar esse tema aqui, não fechar, mas essa historinha, uma vez eu fui em Porto Velho, não sei se tu já foi, conhece? Não, nunca fui. Já foi lá? É longe, né? E eu fui lá, fui conhecer o Brasil mesmo, e uma vez eu tô numa loja com um representante e tal, e aí a gente se apresenta, né? Eu sou fulano da Olímpicos, né? Estamos aqui olhando as lojas, fazendo aquela pesquisa, né? Porque tinha um cliente para atender e tal. E aí um cara bate nas minhas costas, assim, o vendedor, né? E ele, tu é da Olímpicos? Ah, não, legal, cara. O meu prêmio, cara, quando é que chega? Eu... Prêmio, cara? Como assim? Me contei melhor. Não, que eu ganhei no sistema cola de bolso e tô guardando meu prêmio chegar. Ali caiu minha ficha do impacto que a gente tinha nacional e de escala, porque eu tava em Porto Velho, numa loja de Porto Velho, e um vendedor foi me cobrar o prêmio que ele ganhou em relação ao conhecimento e a liga que a gente tinha da Olímpicos. Ali me deu um estalo, assim, cara, isso aqui é muito poderoso, porque eu tô impactando um cara de Porto Velho que eu não conheço, não sei quem é, mas ele... Sei quem é, que eu tenho dados de todo mundo. Mas assim, claro, não tem essa, né, que você também não tem pode intimidade, conhecer todo mundo. Exato. Então eu consigo impactar. E eu não sei quanto vale essa informação, mas eu conheço boa parte dos vendedores do Brasil do varejo. Então assim, eu sei quanto tempo o cara fica, quanto ele calça, onde ele mora. Eu tenho informações sobre os vendedores do Brasil inteiro, né?
Então, eu tenho informação física, de fotos e posicionamento, e eu conheço quem está lá dentro. Então, eu consigo hoje influenciar a cadeia através desse agente. E hoje a gente virou o parceiro do vendedor, né? O parceiro do gerente. A gente está lançando um produto agora, começou hoje, inclusive, Olímpico Supra, R$1.200. Para a marca Olímpicos é um momento espetacular. E meu primeiro movimento é atacar os vendedores do canal esportivo, né? Com relacionamento e informação. E carinho, né? Porque o cara é carente, né? E aí a chance da gente ter sucesso é grande, porque esse cara... Hoje eu espalhei, tá toda a equipe treinando o varejo esportivo para vender um tênis de R$1.200 com muita tecnologia. Mas ele tá tendo treinamento, relacionamento, reconhecimento, né? Porque todo mundo gosta de um agrado. E aí essa estratégia é uma estratégia invisível, né? O consumidor não vê, mas a Olímpicos, a Mizuno, a Under Armour, minimamente tem um speech mais convincente para o consumidor, né? Para a gente ser uma oferta mais atrativa. Então, para mim, a estratégia de treinamento da Vulcabras é muito interessante, é algo que eu me orgulho demais, e aí a gente tá falando de inteligência artificial, assim, de ter essa inteligência na palma da mão e eu conseguir monitorar o varejo calçadista através dos vendedores, né? Então, eu sou hoje o grande parceiro do vendedor de loja, Vulcabras, então é muito legal, é um case. E o primeiro, né, Rubens? Normalmente sempre é o primeiro, né, Carlos? Teve marcas concorrentes aqui, nem vou citar um nome, que tem aplicativo, que foi fazer, inclusive parecido com o nosso. Só que a gente tá num estágio, né, tá sempre investindo Evolução, mais. E aí, né? e uma coisa mais legal é que eu participei lá do Dia V da Vulcabras e, pô, tu é o CEO, assim, fazendo questão que eu participasse, o nosso diretor, o Rafa, e eu apresentar o case pra companhia. E aí, assim, o número das pessoas internas baixando o aplicativo, porque por mais que a gente ache que todo mundo conhece, participar de um momento único assim, da empresa, né, de comemoração, de celebração, as grandes áreas apresentando as estratégias e, pô, eu tendo espaço e a companhia fazendo questão, meu, fala do aplicativo, porque a gente está se modernizando, é tecnológico, isso ajuda no negócio. Então, é muito bacana chegar nesse espaço onde o trade sai do pendurar o negócio, de executar. É o que a gente estava falando. Entra na né? inteligência, né, Rubens? Eu falo que a gente, quando estudou na faculdade lá atrás, os 4 P's, né? Que todo mundo sabe aqui, eu acho que tinha que ter o 5º P, que é o pratique, né? Você participou exatamente de todos: produto, preço, praça, promoção, e vamos praticar, vamos aprender, vamos construir, né? Desde a área, todas as áreas que você passou. Inclusive, é uma proposta que eu vou te fazer futuramente, da gente conversar, da gente falar sobre esse pratique. Eu acho muito importante para o profissional de trade que está começando, né? Por onde ele vai seguir, com o grande expertise que você tem, com os livros e aulas, enfim. Eu acho que vai ser um case do futuro aí que a gente vai falar, um projeto. Tem vários pesos, o Rubens deve falar, eu não sei, mas para mim hoje, de verdade, qual é o produto, o trade? Para mim é muito sobre inteligência, mas sobre as pessoas, assim. Eu tô nessa fase, assim, que eu preciso passar a minha cultura, o promotor, o time precisa entender, porque é muita energia. Quantas reuniões o gestor tem por dia, né, Rubens? N1000, e a tua energia, e vamos lá, e não sei o que lá, e vamos pegar, e é isso aqui, a estratégia eu montei, que às vezes no final isso não vira nada, vira um displayzinho, Então, assim, pessoas, assim, eu tô nessa fase, assim, que preciso estabelecer um nível de capacitação e conexão com as pessoas para que elas comprem a ideia, sabe? E consigam ter conhecimento e ao mesmo tempo tesão, sabe, Rubens? Pelo negócio como eu tenho, né, cara? Eu tô aqui porque eu gosto demais e tenho muito tesão no que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz em relação ao meu trabalho, sabe? Como é que eu consigo transmitir e as pessoas absorverem isso, sabe? Então eu preciso de pessoas, né? Então eu tô nessa fase também, eu acho bem importante isso e acho que a Vulcabras conseguiu lá, como promotor, colocar isso em mim também, né? Porque se eu tô aqui porque eu amo o que eu faço, né? Eu preciso estabelecer isso para as pessoas, né? Perfeito, gente. Agradeço muito. Agradeço você disponibilizar todo o seu tempo aí para vir falar dessa aula pra gente, para poder se apresentar. Eu acho que a gente quer estabelecer essa parceria com você. Rubens, mais uma vez, obrigada. Para mim, muito feliz de ver esse rapaz aí, que eu vi entrar na sala de aula com um livro e muita ideia, muita curiosidade, muita energia e traçou uma carreira brilhante aí. E é um cara que
né, é humilde, isso que é o mais importante. Não deixa o teu cargo definir quem tu é, né? A gente não é nada, a gente está alguma coisa, né? Então eu sei que ele está falando sobre a mensagem, né, de cuidar das pessoas, né, deixar um legado, ter um prazer na vida, né? Então isso tudo eu fico muito contente de ver que tu não se desenvolveu apenas na parte técnica, mas também na parte humana, que é o que realmente faz um líder, né? É verdade. Parabéns, viu? Obrigado, Rubens. Pô, cara, para mim é sempre importante estar contigo, sempre vejo o Rubens como um professor, né? Com muito respeito, né? É assim que eu te enxergo, então um cara que eu respeito. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado por escutar, assim, represento muita gente, toda a minha equipe, né? Assim, a empresa inteira, Vulcabras, então sou um cara que levanta a bandeira, então agradecer a toda a empresa, sempre me deu espaço para falar. E, cara, a minha equipe, né, que se eu tô aqui é porque tem alguém lá nesse momento entregando o projeto, me dando espaço para pensar e criar relacionamento e criar conexões. Então, toda a equipe de trade, um beijo, um abraço e adoro vocês. Beijo, equipe de trade. Valeu. Obrigadão. Um grande beijo para vocês. Sigam e se inscrevam no canal que a gente vai trazendo várias novidades aí, vários cases de sucesso. Um grande beijo a todos.